Oi, eu sou o Felipe, calma, você não tá no canal errado, eu só passei aqui rapidinho pra avisar que agora você pode fazer parte do clube de membros do canal aqui embaixo. Lá você vai ter acesso antecipado a todos os contos de terror que saírem aqui, além de conteúdo inédito, ou seja, sai um vídeo aqui, um vídeo pros membros, um vídeo aqui, um vídeo pros membros e assim sucessivamente. E também, claro, acesso aos vídeos clássicos que eu tive que tirar do ar lá do outro canal, Jogo da Esquerda e Direita, Tommy Taff, enfim, são mais de 100 horas de conteúdo que eu tô reeditando e corrigindo algumas coisas pra trazer pra cá melhorzinho, porque o YouTube ainda pega no pé, né? Quem já faz parte do Apoia-se continua a mesma coisa lá, tá? Eu só tô trazendo pra cá esses conteúdos pela praticidade. Clicou, já tem acesso a tudo, não precisa ficar esperando por mim. Muito mais fácil. Então considere vir pra cá pro Seja Membro também. Agora sim, vamos pro vídeo. Minha família nunca me deixa tocá-los. E isso é bom. Eu não devo tocar em ninguém. Essa é a regra desde que me lembro. A maioria das minhas primeiras memórias são dos meus tios e tias sorrindo para mim através do vidro em seus jalecos brancos, de abraços no ar e beijos jogados. Mas tenho memórias distantes de outro lugar, de homens com armas, de uma mulher com um toque como seda. Acho que ela era minha mãe. Lembro-me de uma luz ofuscante e um som como um trovão. A próxima coisa que eu soube, eu estava aqui. Estou atrás de um vidro há muito tempo, sem janelas para ver o lado de fora, sem porta para dentro ou para fora, apenas um espaço para refeições. Todos os meus tios e tias envelheceram e ficaram grisalhos, mas eu não pareço mudar. Eles nunca responderam às minhas perguntas. Quem sou eu? Eu perguntava. De onde eu vim? Tudo o que eles me disseram é que eu estava doente, que eu tinha que ficar trancado para minha própria segurança até que uma cura fosse encontrada. Mesmo me sentindo bem, eu confiava neles. Eu não tinha escolha. Eu tive tudo o que sempre precisei aqui. Eu li centenas de livros, eu aprendi a pintar e desenhar, assisti horas e horas de Ilha dos Birutas, mas o que eu sempre quis, mais do que tudo, foi tocar em alguém, mesmo que por um segundo. Eu tentei uma vez. Alguns anos atrás, uma das minhas tias estava empurrando o jantar pelo buraco de refeição. Eu me encostei na parede, como sempre, mas não consegui evitar. Sem pensar, corri para frente e agarrei a sua mão. Eu não queria ter feito isso. No segundo em que minha mão tocou a dela, sua pele ficou preta e quebradiça como papel queimado. Aquela coisa subiu por seus braços até a carne descascar de seu crânio, seus olhos queimando com fogo amarelo. Sangue escorreu de sua boca, fervendo. Ela gritou e gritou, mas tudo que eu pude fazer foi soluçar. Eu sinto muito, até a segurança chegar. Quando chegaram até ela era uma sombra queimada no chão. O horário das refeições foi automatizado depois disso. Eu finalmente entendi. Eu estava realmente doente, muito doente. Mas não era pela minha segurança que eu estava aqui. Eu pensei que ficaria aqui para sempre. Uma aberração em uma gaiola. Até semana passada, quando todos os meus tios e tias se reuniram na câmara uma manhã, com notícias emocionantes para mim. Eu estava curado. Eles me disseram que o país precisava de mim, que alguns homens do governo precisavam da minha ajuda em uma grande missão, onde eu poderia tocar quantas pessoas eu quisesse. Homens em trajes de borracha iriam me levar embora, para ver o lado de fora pela primeira vez em muito tempo. Só mais alguns dias. Eu estava tão feliz que não consegui evitar chorar. E antes de você ir, temos um presente, disse um dos meus tios com um sorriso radiante no rosto. Eu esperei com uma excitação ofegante. Seu nome é Moshitsura Yamamoto. Você nasceu em uma cidade chamada Nagasaki, no ano de 1945.
sala de parto. Meus avós ficaram preocupados quando eu disse que tinha decidido tomar a vacina. Eles são um pouco antiquados, mas têm boas intenções. A questão é que estamos em 2084. A maioria das pessoas que podem tomar as vacinas simplesmente seguem em frente e aceleram todos os 9 meses de gravidez. O bebê pode nascer assim que os pais quiserem, sem necessidade de suportar enjoos matinais ou avisos falsos de parto, e abortos espontâneos são quase uma coisa do passado. A maioria dos bebês é acelerada na primeira dose. A tecnologia médica é realmente incrível. Nem todo mundo acelera. Algumas pessoas se preocupam com aqueles estudos obscuros sobre a capacidade de vínculo em bebês acelerados. Alguns consideram um curso natural como o mais correto, uma experiência imperdível. E algumas, simplesmente, não têm acesso à injeção. Na maioria das vezes, porém, as pessoas aceleram. Eu estava tão animada para chegar ao hospital. Eu nem fiz um ultrassom primeiro. O teste deu positivo e eu estava prestes a ver meu bebê de qualquer forma em alguns minutos. Havia histórias de terror ocasionais. A maioria delas eram lendas urbanas, contos de algum charlatão que errou e fez coisas horríveis acontecerem. A verdade é que havia muito pouco para errar, especialmente em um hospital legal como este. Com os medicamentos de hoje, eu mal podia sentir o trabalho de parto e ir para casa com a minha família no mesmo dia. Eles disseram que eu sentiria um formigamento no abdômen, talvez até uns chutes leves. No começo, eu senti, mas foi mais desconfortável do que eu imaginava. Era como uma sensação de torção e alongamento dentro de mim. Eu odiava imaginar como seria se a injeção também não agisse como um anestésico. Tentei fechar os olhos e respirar através de tudo aquilo. Algo estava encharcando a cama. Deve ser a minha bolsa estourando, mas cheirava a metal. E eu estava tão tonta. Por que eu não ouvi choro? Não deveria ter funcionado agora? Alguém começou a gritar, mas eu não conseguia abrir os olhos para ver o porquê. A última coisa que eu vi, antes de perder a consciência, foi um médico perguntando sobre ultrassons e as palavras gravidez ectópica. O meu tio deixou meu pai ser morto. Eu era muito jovem quando meu pai morreu, mas lembro das consequências. Ele e meu tio estavam bebendo e brigaram com os caras errados. Meu pai foi espancado e morreu de hemorragia interna. O tio Rich, por outro lado, não teve um único ferimento. Ele disse que não havia nada que pudesse ter feito. Todos sabíamos que ele estava mentindo. Rich veio à nossa casa alguns dias depois do funeral do meu pai. Ele estava bêbado. Ele gritou com a minha mãe. Ela o chamou de covarde por deixar meu pai morrer. Ele ficou violento. Ele a espancou até quase desmaiar e disse que a morte do meu pai foi culpa dela, alegando que ela o havia enfraquecido. Nós nos mudamos depois disso. Não falei com esse lado da minha família por muitos anos, mas sempre me lembrei daquela noite. Quando fiz 18 anos, entrei em contato novamente com o tio Rich. Ele não havia mudado. Ele ainda estava cheio de si, projetando tanta confiança para compensar o quão fraco ele era. Mas eu o diverti e falei sobre o que ele gostava de falar. Ele se aqueceu comigo. Foi quando eu propus a viagem de acampamento. Ele adorou a ideia porque achava que passar um tempo na natureza era coisa de macho. Fizemos planos para caminhar por uma trilha que passava por um terreno montanhoso isolado no interior do estado. O plano estava definido. Pegamos meu carro, mas ele insistiu em dirigir.
Na saída da cidade, percebemos que precisávamos parar para abastecer. O bairro em que paramos era uma das áreas mais perigosas da cidade, mas seria apenas uma parada. Eu disse a ele que compraria gasolina e o encorajei a correr até a padaria no fim do quarteirão para pegar alguns sanduíches. Enquanto eu enchia o tanque, pensei naquela noite, todos aqueles anos atrás, quando saí do meu quarto e vi minha mãe caída no chão. Ela estava machucada e sangrando, com lágrimas escorrendo do rosto. Decidi pegar um café na loja de conveniência. No caminho, notei 2 homens virando a esquina. Eles andaram em minha direção e rapidamente sacaram facas. Eles queriam meu dinheiro. Eu obedeci, pegando minha carteira. Olhei para o lado e vi Rich voltando da padaria. Ele congelou no lugar quando viu o que estava acontecendo. Alguns segundos depois, ele correu para o carro. Ele prontamente ligou e saiu do estacionamento. Aquele desgraçado. Então, os homens abaixaram suas facas. Paguei e agradeci por me ajudarem a fazer aquele show e por cortarem os freios do carro enquanto Rich estava fora. Rich morreu quando o carro bateu de frente com um caminhão. Eu me certifiquei de que parecesse um acidente. Na verdade, eu não o matei. O que realmente matou Rich foi a sua própria covardia. Meu namorado me deu alguns de seus comprimidos para dormir para minha insônia. Eu perdi todos os sinais de alerta. Meu namorado foi quem me ofereceu alguns de seus comprimidos para dormir. Olhando para trás, parece tão óbvio que eu nunca deveria tê-los tomado, mas eu estava exausto o suficiente para tentar qualquer coisa. E funcionou. Na manhã seguinte, acordei depois do sono mais pesado da minha vida. Jake, acorda. Eu estava muito animada para deixá-lo dormir. Tá, eu sei, eu estava acordada assistindo ao jogo. Quando eu cheguei, você estava dormindo como uma pedra. Ele bocejou e sorriu. Você não acordou por nada. Logo depois, virou a rotina normal. Eu tomava os comprimidos de Jake antes de irmos para casa e acordava me sentindo revigorada. Não achei que havia algo errado, até notar os hematomas nas minhas coxas. Tentei ignorar, mas com o passar das semanas, minhas pernas começaram a doer e os hematomas estavam piorando. Eu tinha minhas suspeitas, mas tentei me convencer de que estava apenas paranoica. Jake não era assim. Depois de semanas tentando inventar outra explicação, finalmente tive que ver por mim mesma. Fiz questão de que Jake me visse pegar um comprimido, mas quando ele não estava olhando, cuspi. Então, fingi estar dormindo. Jake entrou e deitou-se na cama ao meu lado. Por um minuto, pensei que meus medos fossem infundados. Talvez eu fosse apenas desajeitada. Como ele disse. Mas então, ele se sentou e começou a me dar tapinhas na bochecha. Fiz o melhor que pude para fingir que estava inconsciente. Ei, você tá acordada? Amor, acorda. Ele continuou por um minuto e então se inclinou sobre mim. Sentei-me ereta e o empurrei para longe. Ele insistiu que não fez nada de errado, que eu parecia estranha e que ele estava tentando me verificar. Eu já tinha visto o suficiente e estava farta dos hematomas e coxas doloridas de manhã. Gritei com ele por tirar vantagem de mim enquanto ele estava sentado ali e negava tudo. Finalmente, mandei ele sair. O nome no contrato de aluguel do apartamento era meu, então, antes de amanhecer, Jake saiu. Quando eu estava limpando naquele dia, encontrei o frasco de remédio quase vazio. Quase joguei na pilha de coisas dele no corredor. Então, pensei sobre isso e coloquei o frasco na minha mesa de cabeceira. Quer eu pudesse confiar em Jake ou não, essas pílulas funcionavam. Eu tomaria mais uma hoje à noite e teria uma ótima noite de sono. Depois disso, tudo foi um borrão de sirenes, fios e soluços. Jake
ficou na sala de espera até que os médicos finalmente o deixaram entrar na UTI. Eu estava tão fraca que nem conseguia me desculpar com ele, mas acho que isso é normal para um derrame. Gostaria de não ter tomado essas pílulas. Não percebi nenhum sinal de um problema de coagulação sanguínea até acordar com metade do meu corpo paralisado. Sem ninguém lá, fiquei desidratada e morrendo de fome por dias.